Estimado, você fala aqui no capítulo 8º sobre a maçonaria. Neri, eu sou... tão forte lá também, é muito forte, é muito forte. Então, por que eu coloco esse capítulo? Porque eu sou da maçonaria. E a maçonaria... Diz no livro, sim, claro, isso é diz no claro. livro. E até como comentei, meu filho também faz parte da Ordem de Molay. Então, eu por ser maçom, Jerusalém é o centro onde tudo começa. A maçonaria, ela lida muito com a simbologia. Tem muita coisa que se fala bobagem sobre maçonaria, quem não sabe, e ainda mais com uma bula papal que aconteceu em 1738, com o Papa Clemente XII, acaba falando um pouco sobre isso. Mas, para quem não conhece muito, não vivencia a maçonaria, Neri, a maçonaria ela é um local que tem pessoas boas. Se quem conhece maçonaria sabe disso, são pessoas boas, que se tornam pessoas melhores e com isso transformando a sociedade melhor. Essa é a base da maçonaria. O resto tudo é bobagem. E a fraternidade está no meio. E a fraternidade também, porque o lema da maçonaria é o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade no quê? Liberdade de pensar. De sermos livres pensadores, de ter o livre-arbítrio. Além da liberdade, a igualdade, somos todos iguais. Lá ninguém é médico, advogado, gari, não importa a profissão. Nós somos todos iguais, isso que prega a maçonaria. E a fraternidade, ou seja, você ter o espírito fraterno de ajudar as pessoas e o seu semelhante. O resto que se fala é muita bobagem. Então, é por isso que nós costumamos dizer que a maçonaria ela não é secreta, ela é discreta. Por que ninguém tem acesso a ela lá dentro? A explicação é muito simples. Você que faz parte de um condomínio, de um prédio, se você não faz parte daquele prédio, não há por que você estar lá dentro. E por mais que se tente explicar, a maçonaria ela é presencial. Você só vai entender se você estiver presente, frequentando aquilo ali. Senão não vai entender e vai falar bobagem. E vai falar bobagem, como você sabe, verdade, que existem muitos que são também, que às vezes a gente não fala, mas eu coloco isso abertamente porque realmente é algo bom, não é nada do que se fala como bobagem. E para nós, na simbologia, a maçonaria ela vem do judaísmo. Ela começa com o judaísmo e começa com a mitologia do templo do rei Salomão. Então, ali é que começa toda essa simbologia e alegorias e as explicações do que é. Por isso também eu cito no capítulo sobre Jerusalém, que tudo começa ali e ali também tem uma raiz muito forte. Estimado, crenças, os mortos ressuscitarão? É o que diz o Antigo Testamento, a Torá, né, dos judeus, e também a Bíblia, que é uma continuação disso no Novo Testamento. Existe o famoso Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras atual nós temos um grande cemitério judaico. E diz a lenda que no dia que o Messias voltar, agora nessa nova era da humanidade, todos os mortos que estão lá naquele cemitério judaico, no Monte das Oliveiras, ressuscitarão. Então, no dia do juízo final, é isso que vai acontecer ali. Então, é isso que a crença da Bíblia também diz, que os mortos daquele local ressuscitarão. Jesus divino e humano? Depende da crença. Vamos falar assim do judaísmo. O judaísmo não acredita que Jesus seja divino. Ele acredita que ele foi simplesmente mais um profeta. O Islã não. No Alcorão diz que Jesus está no mesmo patamar de Moisés, Adão, Maomé, Jesus Cristo, também estão todos no mesmo nível. Agora, a Bíblia não, a Bíblia já considera ele como ser divino, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Então depende muito da crença. Isso também eu falo ali. Você fala também da remissão dos pecados. Quem sabe, né? Eu falo muito disso, mas Jerusalém é isso, para renovação. Então, quem de nós não tem pecados, né? Como já disse Jesus, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Quem nunca pecou, né? E a cidade de Jerusalém é isso, para você renovar, para você voltar de alma lavada. E diante disso aí, a salvação, então, é possível? É possível. Nós temos que acreditar nisso, Neri. Eu acho que as religiões, elas têm uma função muito importante que é isso, eu estou falando aqui que nem um padre, parece, né? Mas eu estou realmente defendendo que todos nós temos essa segunda chance. Todos nós devemos ir a esse local e voltar renovado com a alma lavada, como eu disse. Calendário judaico. O calendário judaico, ele comemora hoje mais de 5.000 anos. Eles não comemoram, como nós no cristianismo, vamos dizer assim, o ano de 2015, com o dia, com o primeiro do ano, que nós renovamos o ano. O calendário judaico, ele começa
com a criação de Adão e Eva pelo Antigo Testamento. Então, hoje, o calendário judaico está no ano de 5.700 e alguma coisa, não me recordo agora, mas é mais de 5.700. E eles têm um calendário diferente do nosso. É um calendário lunar. O dia do ano novo judaico nunca cai no mesmo ano, como o nosso, que é o primeiro de ano. Então, a cada ano muda de acordo com o calendário lunar. Adão e Eva, criado por Deus? Sim. A maçã já estava junto? Isso é o que nos contam, né, no Jardim do Éden, né? Mas são perguntas que nós não temos resposta nele. Não temos resposta. Né? Mas nós acreditamos que ele seja o primeiro homem da Bíblia. Então, isso já vem contado desde o Antigo Testamento, com Adão e Eva, que saem do Jardim do Éden, saem do paraíso, e aí começa o início dos nossos pecados. E cada uma das 3 religiões, elas vão contando um pouco disso. Alguns dizem, para o árabe, por exemplo, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, onde está a Kaaba, que é aquele cubo, né, onde ficam se dando 7 voltas em sentido horário, tentando buscar o quê? A purificação dos pecados, que é tocando naquela rocha, que na verdade é um meteoro, né, um meteorito, que foi criada por quem? Por Adão, que depois Abrão e seu outro filho, não Isaac dos judeus, mas o Ismael, que é dos árabes, e assim leva toda a tradição. Então todos estão em busca da purificação dos pecados. A religião cristã de uma maneira, o judaísmo de outra, e o árabe indo até a cidade de Meca em busca da purificação. Caim e Abel. Também, são fatos que nós vemos também na Bíblia, Caim e Abel, que um mata o outro, né? E aí começa realmente o verdadeiro pecado da humanidade. Então, os árabes comentam também, tanto no Alcorão como na Bíblia. Nós vemos cada religião, no fundo, todas têm a mesma raiz, né, Neri? Todas elas contam os mesmos fatos de uma maneira um pouco diferente, mas todas elas acreditam. Então, Caim e Abel, para as 3 religiões, é considerado como verdadeiro. Como verdadeiro. Os 10 mandamentos, é aquilo que nós temos que realmente trazer lá dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos netos, a sempre atuais, sequência né? da fé é os 10 mandamentos? Acredito que sim, são sempre atuais, né, Neri? Sempre atuais. Sempre tem validade? Sempre. São, embora existem as tábuas da lei, também pelo judaísmo, que são uma outra linha de leis muito maiores, muito mais abrangentes, desde o ato de você tocar uma mulher, fala até da menstruação, fala de como servir uma comida, esses são as leis judaicas. Mas os 10 mandamentos que foram resumidos, eles também são sempre atuais com as nossas leis de hoje. Você fala lá no final do livro também, isso é você que escreve mesmo, né? O retorno do peregrino. É o que eu senti. Como eu falei, esse retorno ele mudou muito para mim. Eu estou hoje com 46 anos, Neri, e a gente foi criado numa cultura do ter, né, num mundo capitalista. Então esse retorno, para mim, foi muito importante em busca da parte espiritual. Com certeza, hoje eu sou muito mais apegado, já era demais, mas hoje eu sou muito mais apegado à família, aos meus filhos, aquele momento de lazer, o que a gente costuma falar em tom, às vezes, de brincadeira, mas para mim é uma coisa muito séria. A gente acaba mudando com o tempo o ter e começa a buscar o ser. Eu sempre escutei isso e às vezes eu achava isso bobagem, porque a gente está sempre atrás da máquina, né? Sempre atrás do trabalho, atrás de mais sucesso, atrás do ter, como eu comentei, mas hoje pode ter certeza, Neri, que essas viagens mudou muito. A gente quer sempre tentar fazer o bem, quer que as pessoas do seu lado cresçam junto com você. Então é uma busca espiritual, é uma busca muito mais forte, que não há como você voltar de um local desse e você não se transformar. Então é isso que eu coloco no último capítulo, o retorno do peregrino, que é o que isso me transformou. E eu coloco resumidamente exatamente você que assina essas embaixo. Palavras. E falando você que assina embaixo, e nós estamos indo para daqui a pouquinho, o nosso Pinga Fogo. Esse livro foi, claro, você fez foi em Florianópolis, São Paulo, onde é que foi produzido esse livro? Ele foi em Florianópolis, da HB Editora, da Hermann Baumgarten. Eles assimilaram muito bem a ideia e colocaram no papel tudo que eu queria e colocaram exatamente o livro. Quem olha o livro costuma dizer assim, é a tua cara, né? Então, ele realmente passa exatamente o que é o Amir hoje. Então, está resumido nesse livro. E além do conteúdo, que é espetacular, claro, conteúdo espetacular, obrigado, de um papel, de uma felicidade de escolha fantástica. Ele foi concebido pela própria editora como edição de luxo,
Primeiro pelo material, capa dura, papel couché, hot stamping, e aí segundo sim pela maneira como ele foi concebido, porque ele não foi concebido sentado atrás de uma escrivaninha. Ele foi concebido, como eu falei, através de 10 viagens ao local, em loco, trazendo toda essa riqueza de conteúdo. Eu estava presente, então por essas duas maneiras, material como ele foi concebido e material como ele foi editado, ele é classificado hoje como edição de luxo. Edição de luxo. Edição de luxo. A Cristina Elisa Baumgarten, que é da Blumenauense. Blumenauense. É neta do Hermann Baumgarten. Ela faz a apresentação de todo o livro aqui. Ela faz o prefácio do livro. É neta do Hermann Baumgarten, que é o fundador da HB Editora. A HB é Hermann Baumgarten. Ela é Cristina, é neta dele. E ela também está na mesma carreira da editora. E você faz aqui agradecimentos à estimada Adriana. Não poderia faltar, né? Ao futuro médico, doutor, lá na frente. Adriel, meu filho. E a estimadinha... A Mahaila. A Mahaila que está... Mahaila já significa dançarina. Ela dança, Neri, que é uma coisa de louco. Mas, então eu faço uma homenagem a eles, porque sem eles... Adriana, por frequentar as viagens comigo, meus filhos que entenderam essa ausência, muitas vezes, o médico é complicado, Neri. Muitas vezes estamos fora de casa, com clínica em Florianópolis, eu estou sempre na estrada, viajando muito, horas e horas de cirurgias. Então, eles entendem perfeitamente o que é a nossa vida. Então, não há como não agradecer a eles por entender um pouco da ausência muitas vezes, mas o pouco tempo que nós temos, nós tentamos ser um momento muito forte. Então, aos meus pais também, que não há como, né, que são a origem de tudo, que são de lá, moram aqui em Santa Catarina, estão em Concórdia, né? Hoje. Então, faço um agradecimento principalmente a eles, à minha família e aos meus pais. Mas eu tenho aqui para fazer uma ressalva que me deixou assim enciumado, me deixou assim meio derrubado, meio quebrado, quando eu vi domingo na Rede Globo, domingo de tarde, naquele descanso dominical, o livro do estimado Amir El-Hajj, no quadro Vitrine do Faustão. Isso é um privilégio, estimado. É verdade, Neri. O Faustão também me pegou de surpresa, o livro estava lá com ele. E ele colocou, né, nesse programa, colocando em rede nacional, falando do nosso livro. Nós temos uma amiga em comum, que é a Beth Zafir, o Luciano Zafir também, isso todo mundo já sabe. Então a Beth pegou meu livro, encontrou o Faustão. Eles já tinham ouvido falar muitas vezes da gente, muitas vezes nós vamos a São Paulo, jantamos juntos, eu e a Adriana, agora há pouco tempo, semana passada a Adriana estava lá junto também, a Beth e o Luciano Zafir também já vieram, dormiram aqui com a gente no nosso apartamento aqui em Rio do Sul. A gente está muito ligado, sempre juntos. Muita ligação, muita né? ligação. Uma ligação então, bem familiar, bem inclusive. familiar, nós falamos, hoje ainda ela me mandou mensagem dando os parabéns porque apareceu o livro, enfim. Mas foi por isso, então ele nos pegou também de surpresa, uma grata surpresa, colocando o nome de Rio do Sul em evidência nacional. Depois do Na Boca do Povo do Neri Contos, agora sim, agora é mundo, Soares, né? Agora é mundo, agora só falta o Jô Soares. Só falta o Jô, e daqui a pouco vai estar na bancada do Jô Soares, né? Se Deus quiser. E nós vamos ficar muito orgulhosos, claro, né? Deus obrigado. Estimado, eu preciso, isso aqui veio pra gente aqui na TV? Veio pra mim? Como é que é esse livro aqui? Porque eu preciso de um autógrafo aqui do estimado. Com certeza, eu vou fazer com o maior prazer. Você veio com a caneta aqui maravilhosa, sim, né? Parece, olha que coisa espetacular. Fique à vontade aqui para nós irmos ao nosso Pinga Fogo, que nós temos o Pinga Fogo, estimado. Eu também não quero me esquecer de te entregar uma pequena lembrança lá de Jerusalém. Você lembra sempre dos amigos. Sempre de você, sempre de você. Aliás, toda vida que você veio aqui, você presenteou o estimado com alguma lembrança. Eu fico muito agradecido pela lembrança. E as pessoas já lembrar da gente é muito bom. Eu vou colocar aqui que esta obra sirva para elevar sua maturidade espiritual. Legal, show de bola. Vou colocar aqui, beijo no coração. Muito bom. Muito legal. Que guarde de coração, estimado. Que sirva como livro de cabeceira. E esse aqui é um pedacinho do Monte das Oliveiras. Existe um jardim em Jerusalém chamado Getsemani,
O Getsemani é onde acontece aquele fato bíblico que Judas traz Jesus dando um beijo no seu rosto. Isso acontece na Bíblia no Getsemani. E esse é o pé do Monte das Oliveiras. Mas essas oliveiras, Neri, elas estão lá há mais de 2000 anos, não sou eu que estou falando. Isso já foi comprovado pelo teste do carbono 14, mostrando que a oliveira que está lá, ela tem mais de 2000 anos. A oliveira no começo ela tem um tronco, um caule muito estreito e com o passar dos anos ela vai criando uma dimensão gigantesca que você não consegue mais abraçar. E ela fica oca por dentro. E no livro mostra a foto dessas oliveiras milenares. E eu pedi para um guarda que estava lá, em árabe, obviamente, que ele pulasse a cerca e pegasse um pedacinho daquela oliveira milenar sagrada que estava lá presente, naquele fato bíblico da traição de Judas com Jesus. E esse é um pedacinho de lá, com azeitona, inclusive. Dá para ver muito bem. Dá para ver, dá para ver. Esse é um ramo da oliveira da época de Jesus, que eu trouxe como recordação para mim. Isso não pode, tá, Neri? Só eu que consegui. Se tiver mais uns 20 Amir, acaba com as oliveiras. Então, só eu que trouxe, ninguém pode pegar. Você tem uma força descomunal lá, hein? Consegue entrar na pirâmide, consegue trazer a oliveira. Tá aqui. É verdade, estimado. Isso, você trouxe aí é um rosário? Esse é um rosário, mas é um rosário especial, Neri, que eu entrego para pessoas que realmente eu tenho um carisma, eu tenho uma admiração muito grande. E eu trouxe para você. Por que eu trouxe para você, Neri? Esse crucifixo, eu comprei alguns, coloquei numa sacola e levei nos 3 locais mais sagrados. Eu levei na Igreja do Santo Sepulcro, lá onde Jesus foi crucificado, coloquei minha mão com esses crucifixos e fiz um pedido muito forte para quem tiver isso em suas mãos, que seja realmente iluminado com sabedoria, com saúde e com muita felicidade. Levei esse mesmo crucifixo no Muro das Lamentações. Coloquei no muro, encostei e fiz esse mesmo pedido mentalmente. E levei esse mesmo crucifixo para o árabe, que é lá na esplanada das mesquitas, que ninguém pode entrar. Fui no Domo da Rocha, entrei por baixo dessa mesquita, onde acontece o fato bíblico, onde estava a Arca da Aliança, e também fiz o mesmo pedido forte com esses mesmos crucifixos. E hoje eu estou trazendo de presente para você. Muito obrigado. Que eu quero que seja realmente algo que quando você tiver alguma dificuldade, espero que nunca, mas qualquer uma, que você toque nele, faça realmente um pedido com fé, porque ele esteve nos locais mais sagrados das religiões do mundo. Muito mais do que você estar trazendo o crucifixo do Vaticano. Né? Então, estou trazendo para você como presente. Muito obrigado. Espero que sirva de uma bela recordação. Muito trazido obrigado. de lá. Está aqui Jesus Cristo. Está ali. Precisamos ter ele no coração todos os dias. Basta isso. Precisamos tê-lo todos os dias no nosso coração. E aqui tem mais um chaveirinho, trazendo o lema do livro, que é o Domo da Rocha, escrito Jerusalém, em inglês, e do outro lado escrito em árabe, com palavras do Alcorão para você. Tá? Esse também é um presente que eu trago para você. Vamos usar no dia a dia no nosso chaveiro. Uma lembrança trazida Muito de lá obrigado. também. Estimado doutor Amir El-Haj, nós vamos à nossa banda Chapéu Preto, a nossa estimada. Excelente. Gostou da banda, estimado? Adorei. Então, de parabéns. Eu, com certeza, num próximo evento que eu fizer, está legitimado aqui, vocês vão junto. Tá? Parabéns. Estão convocados já. Estão já intimados, intimados, né? Não é nem convite, já estão intimados, não é nem convocados. Olha, é um show mesmo. E não é porque eles estão aqui, mas é o estilo de música que eu gosto. Apesar de ter esse jeito talvez um pouco mais sereno, mas eu adoro o jeito que vocês tocam e o estilo de música. Parabéns. Obrigado. Adorei. Então vamos lá, o Pinga Fogo, estimado. Então, estimado hobby. Ficar com a família. Apesar de ter um convívio social muito intenso, mas o meu hobby é ficar com a família. O prato, aquela comida que você adora, pintou na minha frente, essa é a mais fácil, é comida árabe, qualquer uma. Comida árabe. O cheiro da comida árabe que a minha mãe fazia, isso exala. Então eu vou em alguns restaurantes, principalmente em São Paulo ou fora, e aí quando eu encontro é algo que não tem, eu tenho que parar e comer. Bebida, então, para acompanhar essa comida árabe? Então não seria a bebida árabe, um bom vinho chileno da uva Cabernet Sauvignon. Esse é o meu ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Religião? Todas 3. Admiro todas 3. Eu me considero hoje um deísta. O que é o deísta? É aquele que acredita em Deus e que tem um contato direto com Ele. Então eu pego as 3 religiões e concentro numa só, que seria como deísta. Até porque Deus é um só. É um só, por isso. Eu não puxo para nenhuma das 3.
Família. Eu sou muito apegado à família. Como eu falei, é o meu momento de lazer. Eu sempre falo, as felicidades estão nas pequenas coisas. E essas pequenas coisas, o fato de estar lá alguns minutos com eles, eu estou realizado. É tudo para mim. Profissão, estimado, já que você vai ter um filho que já está encaminhado aí na medicina, o Adriel. A minha, na com 16 carreira, aninhos? com 16 anos, com 21, se Deus quiser, ou em árabe, Shanala Berit, se Deus quiser, ele estará formado. Para mim, profissão é fazer por amor. Eu faço a medicina por amor. E a minha especialidade em cirurgia plástica é feita por amor. Quem está ao meu redor sabe disso. Sucesso. Muito Você é um homem de sucesso. Obrigado, Neri. Vindo de você, eu acredito. Mas, assim, o sucesso é muito fácil de atingir. O difícil é você se manter na crista da onda durante anos. Nós estamos nessa batalha há 19 anos. Então, o sucesso é muito fácil, porque quem veio para enganar não se mantém na crista da onda durante muito tempo. Esporte, algum preferido? Adoro voleibol. Para alguns até não sabem, mas eu já fui da seleção catarinense de voleibol. Meu irmão mais velho também jogava vôlei, hoje é cirurgião torácico. Meu irmão caçula, que é dentista, foi seleção brasileira de voleibol, ele era levantador e a minha posição era meio. Esporte para mim é voleibol. Você tem algum time do coração? Tenho, o Grêmio. O Grêmio que muitas vezes nos dá uma tristeza. Vamos aproveitar agora esse 5... Por isso que a gravata é azul, é homenagem ao Grêmio, então. Vamos aproveitar esse 5-0, né, contra o Inter, que daqui a pouco o mundo dá voltas, né? Mas deixa a gente curtir um pouquinho esse momento. Estimado, um ídolo. Meu pai. Seu pai. Meu pai, sempre foi. Ele, desde criança, ele me colocou no colo, me lembro até hoje, e falou para mim, o que você quer ser quando crescer? Médico, engenheiro ou advogado? 5 anos de idade, eu já decidi médico, com 5 anos, nunca mudei. E ele sempre me falou uma frase, pobre do homem que não sonha, pobre do homem que não ousa. Ele falava, Amir, todos sonham, todos nós sonhamos. O problema é que ninguém põe em prática. Então você tem que ser um empreendedor. E eu levo isso como palavra, como frase da minha vida, palavra do meu pai. Pobre do homem que não sonha, pobre do homem que não ousa. Ouse sempre. Um vício. Trabalho. É um problema. Você é viciado em trabalho? Viciado, Você trabalha de workaholic. A gente opera às vezes sábado, domingo, é trabalho. Um medo. Tem um medo? Você tem alguma coisa que você tem medo? Esse medo está sendo vencido. Talvez não passar exatamente o que eu quero para os meus filhos. Eu falei para o meu filho, você só vai ter 2 coisas de mim. Que esse é o medo que eu não consiga passar. Mas eu acho que eu estou conseguindo passar. Ele se espelha muito. Eu sempre falei, você nunca vai ganhar de mim bens materiais. Você não vai ter herança financeira ou material. Você vai ter 2 coisas. A primeira, bases morais. É isso que você vai ganhar de mim. É exemplo de conduta, de ética na profissão, no dia a dia. E segundo, você vai ganhar de mim, já ganhou, asas para voar. Voe, filho, voe alto. Isso que eu quero passar para os meus filhos. Bases morais e asas para voar. Beleza. Vaidade. É a minha profissão, mas não é o mais importante. Eu acho que toda mudança, quando alguém me procura, para uma cirurgia plástica, a beleza, eu sempre falo, começa por dentro. Você tem que estar preparado para aquilo. Eu sou contra o excesso da beleza, o excesso da vaidade. Eu acho que a beleza, a cirurgia plástica, ela veio para isso, para melhorar a autoestima de cada um. Você só deve ser cirurgião plástico se você estiver precisando daquilo. Não porque alguém comenta que você deve fazer. Que você vai melhorar com isso. Agora, se você não se sente bem, como eu, por exemplo, não gostava do meu nariz, eu fiz, já era casado com a Adriana, não precisava, já tinha conquistado a Adriana, não precisava, com aquele nariz, com aquele nariz conquistei, imagina com esse de hoje. Então, eu fiz a minha cirurgia, mas porque eu não me tolerava, eu não gostava. E eu acho que todo mundo tem que ser assim. Procure a cirurgia, procure a beleza se você não se tolera. Já dizia o nosso mestre dos mestres, Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, né? Fenômeno vida. Esse é o nosso bem maior. Embora tudo que nós façamos hoje, Neri, tudo, procurando felicidade, procurando bens, enfim, tudo isso nós queremos o quê? Morrer em paz. Nós estamos em busca da felicidade. E a vida é isso. Nós temos que passar, é uma passagem simplesmente, mas uma passagem para algo melhor. Para encerrar, o que mais você detesta no ser humano? Eu acho, não é só uma coisa, Neri. Eu acho que a inveja, se eu pudesse resumir, talvez a inveja, muito diferente da ambição.
A inveja é algo ruim. É quando você tem alguém lá em cima e que você não quer que ele fique lá. Você quer que ele volte para o local que você está. Ambição eu acho saudável, porque você pode ter alguém muito bem e eu ambiciono isso. Eu quero um dia chegar lá sem desejar o mal do outro. Então a inveja para mim é o pior dos males. E o que você mais admira então no ser humano? Eu admiro muito a sabedoria. Você fazer tudo com sabedoria, em todos os atos da humanidade. Tudo, sem exceção, você fazendo com sabedoria, você vai ser feliz, você vai fazer por amor, mas a palavra sabedoria vem antes, é você fazer com inteligência. Todos os atos nossos são regidos pela nossa inteligência, sabedoria. Estimado, obrigado, que Deus te proteja, nos proteja. Obrigado. Foi um prazer muito grande receber o estimado aqui falar de Jerusalém, a cidade da paz, encerrando com a nossa estimada Banda Chapéu Preto.